Luo Bin soltou um suspiro silencioso. Por que é assim? Fui ignorado mais uma vez. Lu Xiaojie levantou a xícara de chá até os lábios, observando secretamente cada movimento de Luo Bin durante todo esse tempo. Infelizmente, Luo Bin havia encontrado, inadvertidamente, alguém tão experiente quanto Lu Xiaojie. Embora a habilidade de Luo Bin em fazer chá verde não fosse ruim, não havia nada que pudesse impressionar Lu Xiaojie, um homem que havia passado por incontáveis experiências. Aqueles pequenos truques eram insignificantes em comparação. Que bar ele ainda não havia frequentado? Luo Bin abriu os olhos de par em par, assistindo atentamente a pessoa à sua frente. A postura digna e a aura extraordinária de Lu Xiaojie o deixaram atordoado. De fato, quando se está apaixonado, tudo parece mais radiante, como se estivesse coberto por um filtro de afeto. A seus olhos, cada gesto e olhar daquela pessoa parecia extraordinariamente perfeito. Ele pensou consigo mesmo: se o jovem mestre fosse tocado pelos meus pequenos truques, ele ainda seria o jovem mestre que sempre admirei? Ele ainda seria a pessoa que eu amo profundamente? Luo Bin respirou fundo, tentando recuperar a compostura. Apertando os punhos, encorajou-se: vamos lá, use suas ações sinceras para fazer o jovem mestre realmente gostar de você. Luo Bin, você deve se esforçar mais. Por amor, apenas mergulhe. Vendo Luo Bin com seu espírito vibrante, seus olhos brilhando como duas lâmpadas, Lu Xiaojie não pôde deixar de se sentir confuso. O que há com esse comportamento? Poderia ser que ela está determinada a me conquistar a qualquer custo? Por que tudo está de cabeça para baixo assim? Na minha vida passada, sempre fui eu quem perseguiu os outros. Como alguém poderia me perseguir? A noite estava tranquila, as vagalumes voavam alto, e as montanhas estavam envoltas em silêncio. No entanto, em algum lugar, essa paz havia sido perturbada. Com 3 meses restantes até o encontro dos 3 sectos, Luo Bin sempre encontrava todo tipo de desculpa para entrar e sair do quarto de Lu Xiaojie. Isso quase deixou Ei Ting, que cuidava de todos os assuntos triviais, sem trabalho. Uma vez, enquanto Ei Ting limpava a mesa, Luo Bin irrompeu, tomou o pano de suas mãos e disse: irmão, deixe-me cuidar disso. Enquanto limpava a mesa, ela deliberadamente exibiu sua figura com uma postura encantadora, um busto cheio, quadris curvilíneos, olhos que pareciam falar. Esta era a técnica do chá verde, trabalhando enquanto inadvertidamente cativava os outros. Quando Lu Xiaojie entrou e viu essa cena, ele comentou casualmente: você já terminou de limpar? Se continuar assim, a mesa inteira vai ficar estragada. Esse comentário indiferente soou como um balde de água fria jogado sobre Luo Bin, deixando-a com uma dolorosa sensação de derrota. Mas isso não desfez sua determinação. Quando ela viu Ei Ting carregando uma bacia de água para Lu Xiaojie, Luo Bin apressou-se, agarrou a bacia e sorriu radiante: irmão, deixe-me cuidar disso. Enquanto carregava a bacia de água, Luo Bin derramou deliberadamente a água sobre si mesma, então fingiu parecer fraca, exclamando-a. Imediatamente após, ela começou sua performance familiar, tentando parecer petível para obter proteção. Luo Bin se queixou: ó querido, minhas roupas estão todas molhadas. Isso também é parte das habilidades de chá verde e a técnica de derramar água para molhar as próprias roupas. Inesperadamente, Lu Xiaojie jogou outro balde de água fria diretamente sobre ela, afirmando de forma fria: HMPH, você nem consegue derramar água corretamente. Logo depois disso, Ei Ting não hesitou e a expulsou, deixando Luo Bin atordoada, incapaz de reagir. Ei Ting rapidamente cumpriu a ordem, jogando-a para fora, deixando Luo Bin sentada no chão perto da porta, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Apesar de continuar falhando, Luo Bin ainda não desistiu de sua nobre aspiração de vida. Ela persistiu em buscar seu objetivo de encantar Lu Xiaojie. Desta vez, ao ver Ei Ting arrumando a cama, Luo Bin entrou correndo, dizendo alegremente: irmão, deixe-me ajudar. Como de costume, ela começou seu ato novamente. Enquanto ajudava, Luo Bin intencionalmente bateu seu joelho na borda da cama e, aproveitando a queda, gritou-a.
Seu corpo todo despencou sobre a cama, deitado em uma posição extremamente constrangedora, claramente encenada. Esta foi mais uma parte das habilidades de Chá Verde, fingindo cair sobre a cama de outra pessoa. O desempenho de Lu Bing parecia ser mal avaliado pela audiência de Lu Xiaojie, chegando a ser desprezado. Os olhos de Lu Xiaojie ficaram vermelhos, frustrados, enquanto ele dizia: "Por que você está rolando na minha cama assim? Ei Tim, troque meu lençol." O tempo passou rapidamente, e depois de 3 meses de treinamento intenso, Lu Xiaojie aprimorou diligentemente suas habilidades, aumentando significativamente seus atributos. Observando do lado, Lu Bing não pôde deixar de exclamá-lo: "Como se esperava do jovem mestre, até mesmo enquanto treina, ele é tão belo quanto uma divindade." Ao final de uma intensa sessão de treinamento, Lu Xiaojie soltou um longo suspiro: "Ufa! Vamos!" Lu Bing, aparentemente esperando por esse sinal, imediatamente respondeu: "Sim, jovem mestre." Lu Xiaojie retirou um item precioso moldado em forma de folha. Ele de repente aumentou de tamanho, tornando-se um meio de transporte aéreo. Os olhos de Lu Xiaojie brilhavam com determinação e esperança para a jornada que se aproximava. 3 seitas se reúnem, eu estou chegando. Na manhã cedo, Lu Xiaojie e Lu Bing estavam sentados na nave navegando através das 9 camadas de nuvens. Montanhas de pedra imensas erguiam-se em meio à névoa branca pura. A leste, o sol radiante brilhava intensamente, e um magnífico arco-íris aparecia no céu. A paisagem lembrava um paraíso de imortais, bela até o cerne. O rosto de Lu Xiaojie estava sombrio enquanto murmurava: "Aquela serva, Dong Li, se atreve a ficar tão brava que não vai me despedir. Quando eu voltar, vou ver como lido com ela." Acontece que ele já tinha alguma insatisfação com seu discípulo. Lu Bing, que seguia atrás, sentia-se completamente o oposto. Ela estava extremamente feliz, pensando consigo mesma: "Oh meu Deus, essa é a primeira vez que estou no mesmo barco que o jovem mestre." Enquanto pensava, ela segurava o rosto com as mãos, seus olhos brilhando de alegria. A silhueta ansome de Lu Xiaojie à sua frente a deixava ainda mais encantada. Como uma jovem sonhadora, não conseguia evitar pensamentos românticos: "No mesmo barco, apenas eu e o jovem mestre. Não é esse o destino?" Quanto mais pensava, mais vermelho seu rosto ficava, suas mãos e pés se sentiam inquietos. Incapaz de se controlar, ela acidentalmente exclamou: "Mesma cama?" Lu Xiaojie ouviu isso e se virou, sua expressão indiferente: "O que você disse?" Percebendo de repente que havia falado demais, Lu Bing cobriu apressadamente a boca, seu rosto ardendo. Por dentro, ela se xingava: "Tão estúpida! Por que eu disse isso em voz alta?" Lu Bing se sentia aflita, incerta sobre como explicar. Sob o olhar perplexo de Lu Xiaojie, ela ficou ainda mais envergonhada, simplesmente abaixando a cabeça para evitar seus olhos. Lu Bing ergueu a cabeça, acariciando delicadamente uma mecha de cabelo de lado. Seu gesto era sutil e gracioso. Sua voz era suave e gentil enquanto falava: "Só quero dizer que com um jovem mestre tão destacado, as 3 seitas certamente serão abaladas em todas as direções. Com suas habilidades sábias e poderosas, os mestres das outras 2 seitas certamente ficarão aterrorizados e se renderão." De repente, ela aplaudiu as mãos e gritou: "Vá em frente, vá em frente, vá em frente." Mas imediatamente, na tentativa de amenizar a situação constrangedora, Lu Bing sorriu sutilmente e continuou a elogiar Lu Xiaojie. Em seu coração, ela se lembrava dos ensinamentos da cortesã de antes: em situações tão constrangedoras, apenas elogie o homem para conseguir sair dessa. Eles adoram ouvir palavras de incentivo, quanto mais exageradas, melhor. Lu Bing estava confiante de que estava fazendo a coisa certa, pois as palavras que dizia eram resultado de sua experiência e da teoria que aprenderá. Com essa confiança, acreditou que essa era sua técnica letal suprema, o golpe final para resolver tudo. No entanto, quando Lu Xiaojie acenou casualmente com a mão, seu tom nem pesado nem leve, ele disse: "Basta, já chega de elogios." Lu Bing ficou atordoada, como se tivesse sido atingida em seu ponto fraco. Um grande ponto de interrogação surgiu em sua mente: elogios?
O que o jovem mestre quer dizer com isso? O rosto de Lu Bing estava vermelho, e agora estava ainda mais vermelho. Seus lábios se moveram como se quisessem dizer algo, mas ela não conseguia pronunciar uma palavra. Em sua mente, ela inadvertidamente compreendeu outra coisa e olhou timidamente para a parte inferior de Lu Xiaojie. Ela pensou consigo mesma, envergonhada, isso pode ser o que as cortesãs costumam se referir? Neste momento, a mente de Lu Bing parecia perdida entre as nuvens, a felicidade chegando tão de repente que ela não pôde deixar de acariciar seus lábios. Se ela não dissesse isso em voz alta, talvez nem percebessem que estava se afundando em uma ilusão. A atitude de Lu Xiaojie até agora fazia sentir-se verdadeiramente estranha. Quando Lu Xiaojie virou a cabeça para ver o que estava acontecendo, Lu Bing inesperadamente fechou os olhos bem apertados, aproximou-se e fez bico com os lábios como se quisesse beijá-lo. A atmosfera tornou-se incrivelmente constrangedora, mas, felizmente, Lu Xiaojie ainda manteve a compostura. Ele a empurrou friamente para longe e soltou um suspiro, que conveniente. Lu Bing foi inesperadamente empurrada para trás, incapaz de segurar um ai dolorido. Ela se sentiu profundamente ferida, a ponto de se virar e chorar suavemente, Enquanto isso, Lu Xiaojie suspirou aliviado, como se tivesse acabado de escapar de um desastre. Um momento depois, Lu Bing gentilmente lhe ofereceu um copo de água, sua voz ainda tremula, mas cheia de preocupação. Jovem mestre, gostaria de beber um pouco de água? Lu Bing agiu como se nada tivesse acontecido. Lu Xiaojie, com um tom nem frio nem quente, disse: Lu Bing, você não precisa cuidar de mim tão meticulosamente. Lu Bing se sentiu um pouco insegura, sua voz suave enquanto respondeu: mas eu fui comprada originalmente pelo jovem mestre. Lu Xiaojie terminou seu copo de água, um fio de compaixão aparecendo em seus olhos enquanto olhava para Lu Bing. Talvez em seu coração, ela sempre tivesse se considerado um passo abaixo dos outros, um pensamento que Lu Xiaojie não pôde deixar de contemplar. Querendo valorizar os sentimentos dela, sorriu e disse: despeje-me mais um copo. Lu Bing respondeu: sim, jovem mestre. Ela pegou o copo e cuidadosamente despejou água para ele, seus olhos carregando um toque de ternura. Lu Xiaojie olhou, um pouco curioso, perguntando: você realmente gosta de me chamar de jovem mestre? Lu Bing ficou surpresa, sem entender por que ele perguntou isso. Inocentemente, ela respondeu: sim, o jovem mestre não gosta? Mas imediatamente depois, a mente de Lu Bing começou a girar. Ela pensou consigo mesma: poderia ser que o jovem mestre queira que nos chamemos de maneira mais íntima? Em um momento de assombro, Lu Bing olhou para Lu Xiaojie, seu olhar encantado. Parecia que ela havia tomado uma decisão, dizendo silenciosamente a si mesma: então, eu vou colocar as cartas na mesa. Lu Bing sorriu maliciosamente, seus olhos brilham com travessura. Talvez ela tivesse pensado demais, então não disse nada. Lu Bing falou suavemente: então, papai. Lu Xiaojie ficou tão surpreso que se inclinou para trás, cuspindo o gole de água que acabará de tomar. Ele não conseguia aceitar a situação naquele momento. Rapidamente, ele contra-atacou cobrindo a boca de Lu Bing, não permitindo que ela dissesse mais uma palavra. Tentando manter a compostura, ele falou com firmeza: cale sua boca. Em seu coração, Lu Xiaojie pensou: essa criança perversa, sua mente deve estar quebrada. Ele tossiu algumas vezes, tentando afastar Alkvarnes. Apesar de parecer estrito por fora, Lu Xiaojie admitiu uma verdade que não queria vocalizar: homens, todos gostam de ser pai. Os dois continuaram sua jornada para a Montanha Gazin, onde o grande evento TTH das Três Seitas estava prestes a acontecer. A Montanha Gazin se erguia em meio à natureza magnífica, com a neblina cobrindo seu pico, criando uma atmosfera que era ao mesmo tempo misteriosa e poética. Após uma longa jornada cheia de emoções, risadas e lágrimas, provocações e timidez, eles finalmente chegaram ao seu destino. Lu Xiaojie falou lentamente: este é o lugar onde o TTH das Três Seitas deveria ser realizado. O grande portão se abriu, mas a cena dentro deixou ambos atordoados.
Nenhuma alma à vista, a atmosfera era desolada e estranhamente fria. Lu Xiaojie se sentia triste e irritado, pensando silenciosamente, cheguei bem a tempo, será que essas pessoas estão tentando se exibir para mim? Ao longe, Lu Bing apontou e disse, jovem mestre, alguém está chegando. De repente, à distância, duas figuras uma masculina e uma feminina estavam voando em direção a eles em suas espadas. Eles estavam indo nessa direção. O homem era Chongyang, e a mulher era Shen Qingqing. À medida que se aproximavam, seus rostos tornaram-se mais claros. Ao vê-los, Lu Bing ficou alarmado e tentou rapidamente se esquivar. Eles eram bastante feios. Lu Xiaojie deu um passo à frente, bloqueando Lu Bing, e disse friamente, não há necessidade de prestar respeitos a eles. Eles estão aqui apenas para enganar meu discípulo. Lu Bing permaneceu atrás de Lu Xiaojie, com uma expressão sinistra no rosto, pensando secretamente com desprezo, essas pessoas agem como se estivessem tentando impressionar o jovem mestre. A cena era bastante clara, Lu Bing estava se escondendo atrás de Lu Xiaojie, encarando as duas pessoas Shen Qingqing e Chongyang. Lu Bing sorriu ironicamente e pensou, eu até pretendia deixar que eles compartilhassem um pouco da glória de protagonista no início. Mas se for assim, então que se dane. Chongyang sorriu de forma sinistra, com uma expressão maliciosa no rosto, pensando secretamente, meu mestre me instruiu a vir aqui para intimidar esse cara, eu preciso me sair muito bem. Neste momento, Shen Qingqing e Chongyang se aproximaram um do outro, cruzando os braços e disseram em uníssono, você é o líder da seita Mo? Antes que os dois pudessem terminar de falar, Lu Xiaojie virou-se e entrou, ignorando-os, deixando Shen Qingqing e Chongyang atordoados. Lu Xiaojie olhou para cima, suspirou, então colocou as mãos atrás das costas, exalando uma postura relaxada. A técnica do espírito do vento havia sido ativada, e o vento forte fez com que as folhas amarelas caíssem, rodopiando no ar antes de pousar lentamente no chão. Shen Qingqing e Chongyang se olharam, com os olhos bem abertos, bocas abertas, sem saber o que fazer. Em seus corações, pensaram, que diabos é isso? Eu ainda não demonstrei minha autoridade. Então, Chongyang se inclinou mais perto de Shen Qingqing e sussurrou, ele está se exibindo para nós, o que devemos fazer agora? Shen Qingqing apertou os olhos, acenou com a cabeça e respondeu, vire-se e reagrupem, o plano B está em ação. Os dois indivíduos entrelaçaram as mãos simultaneamente e inclinaram a cabeça, realizando o ritual de saudação, discípulos On Shou e Shen Qingqing, respeitamos o líder Lu. Aproveitaram-se de seu status de juniores, chegando deliberadamente atrasados e colocando um sorriso na saudação. Depois de esperar pela resposta da outra parte, esperavam surpreendê-los, mas tanto Shen Qingqing quanto Zhong Shou realizaram o ritual com grande respeito, embora suas expressões revelassem um senso de triunfo. Eles acreditavam que o cerne dessa tática era, quanto mais respeitosos fossem, menos a outra parte poderia criticá-los por estarem atrasados, deixando-os sem escolha a não ser permanecer em silêncio. Nesse momento, a única opção de Lu Xiaojie era dispensar a saudação. Não importava quão desconfortável se sentisse, ele só podia dizer uma frase, dispensa a saudação. No entanto, Lu Xiaojie permaneceu em silêncio e parado, fazendo a atmosfera se tornar extremamente tensa. Zhong Shou começou a se sentir ansioso e sussurrou para Shen Qingqing, porque ele ainda não disse dispensa a saudação. Será que ele é mudo? Shen Qingqing respondeu, deixa pra lá, vamos nos levantar e ver o que acontece. Os dois se prepararam para se endireitar, mas de repente, suas ações foram interrompidas. Ambos se sentiram confusos, sem entender o que estava acontecendo. Seus corpos de repente ficaram incapazes de se mover, incapazes de erguer as cabeças, como se uma força invisível segurasse seus corpos firmemente no lugar. Lu Xiaojie virou-se para eles, sorrindo desdenhosamente, ousando jogar jogos mentais comigo, esquecendo que posso controlar a água? Nesse momento, sob Shen Qingqing e Zhong Shou havia uma poça de água, impedindo-os de se mover, mesmo enquanto lutavam. Lu Xiaojie acenou com a mão e a água desapareceu instantaneamente, afirmando friamente, basta. Imediatamente, Shen Qingqing e Zhong Shou caíram pesadamente no chão,
gritando de dor, ai. Luo Bin ficou ao lado, dirigindo internamente os dois, HMPH, o poder do céu e da terra do jovem mestre, só para lidar com essas pessoas, não é um pouco fácil demais? Depois de um momento, os dois se levantaram. Zhong Shou, furioso, disse, são apenas alguns truques e ilusões, por que deveríamos ter medo? Zhong Shou avançou, juntando as mãos e dizendo, líder Lu, por que não nos sentamos no pavilhão e discutimos as coisas? Vendo que Lu Xiaojie não tinha intenção de se virar para continuar a conversa, Zhong Shou não se preocupou mais em mostrar respeito. Ele virou a cabeça para o lado e disse, o território a 100 milhas ao redor já foi subjugado pelo nosso mestre. Shen Qingqing ficou de um lado, testemunhando a atitude desdenhosa de Lu Xiaojie, e começou a acreditar que os rumores sobre ele eram verdadeiros. Lu Xiaojie parecia ter um nível de cultivo baixo, nada especial. Ela pensou que poderia fazer o mesmo, enquanto Zhong Shou continuava a divagar lá atrás, dizendo, tudo está pronto, você, do Sectumon, só precisa de... Sem esperar Zhong Shou terminar, Lu Xiaojie imediatamente levantou a mão e a balançou poderosamente. Seu braço apontou diretamente para Zhong Shou, fazendo uma das pernas de Zhong Shou inchar instantaneamente. Com um estrondo, sangue espirrou por toda parte, e uma parte da perna de Zhong Shou foi reduzida a pedaços. Zhong Shou desabou no chão, segurando a perna com dor e gritando miseravelmente. Shen Qingqing, parada perto, foi respingada de sangue, seus olhos arregalados de pânico, congelada no lugar. Mas apenas alguns segundos depois, seu corpo tremeu violentamente, gaguejando, o que é isso? Ele apenas apontou o dedo e... Lu Xiaojie balançou a mão novamente, criando um jato de água, murmurando algo. Zhong Shou ainda estava gritando, mas o poderoso jato de água imediatamente o fez engasgar, deixando apenas sons quebrados de em sua garganta. Lu Bing admirava as costas impressionantes de Lu Xiaojie, sentindo uma profunda admiração, não é à toa que ele é o jovem mestre, apenas alguém como ele pode empunhar o poder do céu e da terra com tanta potência. O jovem mestre realmente é dominador. Zhong Shou, em agonia, levantou a mão em direção a Shen Qingqing em busca de ajuda, mas conseguiu emitir apenas sons incompreensíveis de Shen Qingqing, assustada a ponto de ficar pálida, só conseguiu ficar parada. Quando viu Lu Bing e Lu Xiaojie entrando juntos, finalmente se atreveu a se aproximar de Zhong Shou. O suor escorria como chuva, Shen Qingqing mantinha um olhar atento em Lu Bing e Lu Xiaojie enquanto pensava ansiosamente se poderia estancar o sangramento de Zhong Shou. Ela pensou, o que eu devo fazer agora? Neste momento, Lu Xiaojie se sentou em uma cadeira e falou, sirvam chá. Shen Qingqing olhou para ele com incredulidade, é um acordo implícito? Ela tentou desbloquear os pontos de acupuntura de Zhong Shou, esperando ver a reação de Lu Xiaojie. Quando os pontos foram liberados, Zhong Shou gritou de dor, depois desmaiou. Shen Qingqing suspirou aliviada. No entanto, de repente, ela pensou em algo, fazendo sua expressão mudar e ficar assustada, isso é realmente a seita inútil dos rumores? Por que ela tem uma aura tão aterrorizante? Lu Xiaojie permaneceu em silêncio, sentado calmamente enquanto saboreava seu chá. Quando viu que eles ainda estavam lá, sem intenção de ir embora, Lu Xiaojie falou e perguntou, então, com sede? Shen Qingqing ficou surpresa, seu rosto ficando pálido, sem um traço de sangue. No entanto, reagindo rapidamente, ela imediatamente carregou Zhong Shou nas costas e correu para salvar suas vidas. Parecia que, se permanecessem por mais um segundo, não conseguiriam retornar inteiros, não há como Lu Xiaojie estar me perguntando se estou com sede, seu significado é claramente saia rápido, há algum motivo para ficar aqui eu lhe servir chá? Lu Bing serviu chá para Lu Xiaojie enquanto sorria, claramente entendendo as intenções do jovem mestre. Lu Xiaojie manteve sua expressão fria e respondeu. Faltou apenas a frase porque você não vai embora e eu imediatamente espetaria alguém no rosto, até um cachorro pode reconhecer isso. Lu Bing prendeu o cabelo para trás e riu suavemente, você está certo, mestre, a discípula falou desnecessariamente. Lu Xiaojie continuou com seu olhar indiferente e virou-se para Lu Bing, sente-se, não há mais ninguém aqui e a paisagem é linda.
Aceita Gendin e aceita que o Shui estarão chegando em breve. Lu Bing assentiu com um aceno, então se sentou na cadeira. Ele apoiou o queixo nas mãos, olhou para Lu Xiaojie e disse, jovem mestre, sua jogada agora foi realmente impressionante. Elogios fluíam continuamente de uma maneira totalmente natural. A luz brilhante iluminava Lu Xiaojie, acentuando sua aparência atraente. Lu Bing, sentado ao lado dele, não pôde deixar de olhá-lo várias vezes, e pensamentos surgiram involuntariamente em seu coração, jovem mestre. Observando Lu Xiaojie beber chá hoje, ele é tão belo que faz alguém sentir-se tonto. Vendo Lu Bing encarando-o intensamente daquele jeito, Lu Xiaojie pensou consigo mesmo, esta criança travessa realmente pode exercer charme em qualquer lugar. Pergunto-me o que está passando pela mente daquela garota agora. A jovem com seus belos sonhos, talvez ao recordar seus pensamentos secretos mais tarde, não importa quão inadequadas as circunstâncias, automaticamente se transformaria em flores de pêssego desabrochando ao redor do pavilhão, lindas, mas melancólicas. Ao mesmo tempo, em outro lugar, Shen Qing ainda carregava o pesado cordeiro e corria a toda velocidade, constantemente enfurecida e xingando interiormente, droga. Aquele cara deve ser um monstro. Talvez correr uma longa distância tivesse feito Shen Qing perder muita força. O suor escorria pelo seu rosto em torrentes, mas ela ainda cerrou os dentes e continuou a correr em alta velocidade. Zhong Shou em suas costas não estava muito melhor. Durante toda a jornada, galhos baixos batiam continuamente em seu rosto, fazendo-o gritar de dor, ai, dói tanto. Shen Qing ainda tentava o seu melhor para correr, sua mente focada em um único pensamento, preciso correr rápido, devo voltar aceito o mais rápido possível para informar ao mestre. Mas Zhong Shou atrás dela não conseguia mais suportar. Seu rosto estava repetidamente atingido, inchado como um cabeça de porco, e ele não aguentou mais. Zhong Shou gemia e chorava, dizendo, podíamos voar de espada. Shen Qing ficou assustada, parando abruptamente de vergonha. Ela gritou, não fale comigo, vamos voar de espada juntos mais tarde. Um momento depois, na seita Gendin, Shen Qing finalmente trouxe Zhong Shou de volta. Os dois companheiros discípulos, vendo sua condição, ficaram extremamente surpresos e exclamaram imediatamente, segundo irmão, como você ficou tão machucado? O discípulo colega viu inúmeras arranhaduras no rosto de Zhong Shou e não pôde deixar de se sentir chateado, então você ainda se machucou no rosto? Regian, do clã Gendin, falou com confiança, os 100 milhas ao redor pertencerão a nós. Ao ouvir isso, Retu riu alto, Júnior irmã está absolutamente certa. De repente, um grupo de pessoas liderado por Shen Qing irrompeu, abrindo a porta às pressas. O discípulo que carregava Zhong Shou imediatamente viu Retu e Lin Long, chamando urgentemente com um tom tenso, mestre, está ruim. Lu Xiaojie agrediu alguém, o rosto do segundo irmão está florescendo. Ao ouvir o relato do discípulo, Retu ficou tão furioso que seu rosto ficou vermelho, com veias se destacando na testa, cerrando os punhos e gritando alto, ridículo. Lu Xiaojie, você realmente é algo. Regian, que estava próximo, permaneceu em silêncio, olhando para Retu, pensando silenciosamente, muito facilmente provocado. Retu imediatamente pegou uma pílula de sua mão, enfiou-a na boca de Zhong Shou e ordenou, engula isso. Zhong Shou engoliu a pílula, mas devido às severas arranhaduras em seu rosto, a dor fez sua expressão se contorcer. No entanto, depois que a pílula foi engolida, a complexão de Zhong Shou melhorou gradualmente. Retu olhou para Zhong Shou, seu rosto franzido, perguntando impacientemente, o que aconteceu? Zhong Shou lutou e disse com um gemido, estou com tanta dor, não me faça recontar, apenas leia alguns capítulos você mesmo. No entanto, o colega discípulo permaneceu firme em manter Zhong Shou parado. Retu franziu a testa e cerrou os dentes, dizendo, você está dizendo que ele pode simplesmente apontar casualmente e criple sua perna esquerda? Naquele momento, Zhong Shou finalmente continuou, além disso, o discípulo pode sentir outra coisa, há uma força do poder do céu e da terra em Lu Xiaojie. Tanto Lin Long quanto Retu ficaram surpresos e exclamaram em uníssono, o quê? Como um lixo de rank iniciante pode ter isso?
Shen Qingqing, que estava ao lado deles, olhou preocupada e disse a Lin Long: Mestre, há algo que não sei se devo mencionar. Lin Long virou-se para olhar para Shen Qingqing, franzindo ligeiramente a testa e disse: Neste ponto, o que mais você pode estar escondendo? Apenas fale. Shen Qingqing então relatou o que sabia. Há alguns dias, na nossa área, surgiu um gênio. Durante seu despertar de atributo, alcançou a 9ª vez a Ordem Celestial. Todos devem ter ouvido falar disso, certo? Lin Long e Retu ficaram aturdidos ao ouvir isso, os olhos bem abertos. Tu pensou naquele poder aterrorizante. Os 9 caminhos da Ordem Celestial são realmente assustadores, aparentemente capazes de transformar todo este lugar em um inferno. Ele se lembrou do ano em que voou com sua espada lá, com a intenção de aprender aquele poder. Quem possui a Ordem Celestial? Se pertence a uma pessoa insignificante de uma seita sem nome, eu definitivamente devo capturá-la para minha própria seita. Naquela época, tu estava voando em sua espada no ar quando, de repente, uma força peculiar o envolveu. Você se atreve a sonhar com o meu povo, despertar de atributo? Aquela afirmação o aterrorizou enormemente. Ele imediatamente dirigiu sua espada voadora para recuar. Desconcertado, tu pensou consigo mesmo: droga. Quando ele estava prestes a deixar aquela área, olhou para trás, com a mão controlando a espada voadora ainda tremendo. Aquela era a pressão de um grande cultivador, tornando-o incapaz de prosseguir para investigar mais a fundo, e ele teve que retornar apressadamente à realidade. A face de Elitu escureceu, suas sobrancelhas se franziram fortemente, e em seu coração, ele começou a especular: agora pensando bem, é provável que aquele com despertar de atributo seja Lu Xiaojie. Não apenas ele é valorizado pelo poder do céu e da terra, mas também. Elitu bateu a mão em seu rosto e cabeça repetidamente, com raiva. Ele estava preocupado, ele ainda tem alguém o apoiando. No final, Retu sentou-se tremendo em sua cadeira, contemplando em silêncio. Não é à toa que ele ousou se exibir para mim, não é à toa que ele ousou incapacitar meu discípulo. Acabou, cometi um erro desta vez. Zhong Shou e alguns outros discípulos notaram que seu mestre estava suando profusamente e não puderam deixar de se perguntar: o que há de errado com o mestre? Ele bebeu água demais? Ou o cérebro também pode urinar? Neste momento, a expressão de Regian também estava muito ansiosa. A 9ª vez a Ordem Celestial, verdadeiramente a 9ª vez a Ordem Celestial. Inesperadamente, Lin Long sentiu uma imensa admiração por Lu Xiaojie. Como poderiam as pessoas da seita Genjin se comparar? Eles nem conseguem carregar os sapatos da seita Mo. Lin Long virou-se para olhar o tremendo Retu na cadeira e pensou em silêncio: é tudo culpa desse cara feio que estou sofrendo. Lin Long então ajustou suas roupas, usando um sorriso astuto. Com minha aparência e charme, desde que eu esteja disposto a me envolver com Lu Xiaojie, qual é a dificuldade nisso? Retu sentou-se tremendo na cadeira, lutando para falar: onde estão as pessoas? Chame todos os anciãos para discutir quantos recursos devem ser alocados para a seita Mo. Ao ouvir isso, Zhong Shou e o discípulo ficaram ambos surpresos e intervieram para aconselhar Retu, líder do secto: Você deve estar enganado, certo? Dar recursos para o secto Mo? E até negociar quanto dar. Retu levantou-se com raiva, gritando alto: cale-se e me deixe fazer o que eu quero. Vendo que Retu estava genuinamente zangado, o discípulo não teve escolha a não ser obedecer e apenas respondeu: sim. Regian lançou um olhar para Retu, que estava batendo a própria cabeça, soltou um estalo e pensou consigo mesma: de fato, os homens são apenas um bando de seres inúteis. Quando enfrentam dificuldades, recuam e depois pioram as coisas em outro lugar. Nesse momento, o sino do sistema soou: din din. Ao ouvir o som, Lu Xiaojie franziu levemente a testa, questionando-se internamente. A notificação do sistema fez com que Lu Xiaojie permanecesse sentado em sua cadeira, incapaz de saborear o chá à sua frente enquanto se concentrava intensamente em algo. Enquanto isso, Lu Bin, sentado ao seu lado, estava absorto admirando a beleza de Lu Zhouka, suspirando constantemente por dentro: o jovem mestre é realmente incomparável no mundo. O sistema anunciou que os pontos de reputação do secto Mo eram 501.
Lu Xiaojie levantou a mão para acariciar o queixo, uma expressão pensativa no rosto. Eu ultrapassei 500 pontos, não é mal. Parece que a seita Genjin e a seita Kyushui entenderam minha implicação. O sistema informou que os pontos de reputação da seita Mo são 502. Lu Xiaojie acariciou o queixo novamente, refletindo um pouco mais. É uma pena que esta seita seja pequena, os pontos de reputação não são muito, levou um bom tempo para ganhar um pouco. Continuar arremessando essas ovelhas não é um caminho a seguir. Isso seria muito chato, preciso pensar em uma maneira de conseguir um prêmio mais lucrativo. Após tomar essa decisão, Lu Xiaojie voltou ao seu estado normal. Ele lentamente pegou sua xícara de chá para beber. Lu Bing ao seu lado ainda estava hipnotizada, olhando fixamente para Lu Xiaojie. Lu Xiaojie finalmente percebeu o olhar sério de Lu Bing dirigido a ele. Ele ficou levemente surpreso, colocou a xícara de chá para baixo, parou de beber, então virou-se para olhar Lu Bing e disse: Tem uma flor no meu rosto? Lu Bing, tão apaixonada ao ponto de estar atordoada, acenou com a cabeça repetidamente. Ao ver Lu Bing assim tão atordoada, Lu Xiaojie chamou novamente: Ei, Lu Bing. Lu Bing sobressaltou-se, respondendo rapidamente: Oh, não, jovem mestre, eu não estava prestando atenção agora. Lu Xiaojie estava sem saber o que dizer, e em sua mente, fez várias perguntas. Esta criança, estou apenas perguntando um pouco, há realmente necessidade de estar tão tensa? Ser mais direto e sério não seria mais agradável? Pessoas como Lu Xiaojie nunca poderiam entender aqueles que se consideravam inferiores, quão cautelosos podiam ser quando se sentiam fracos. O que ele não compreendia ainda mais era que, para alguns, o amor à distância tinha um significado tão profundo. No monte Danqingdu Clamon, Lu Dongli estava descansando o queixo na mesa, entediada e distraída. Ela não fazia ideia do que ele estava fazendo com o discípulo pecador naquele momento. Atrás dela, o pequeno discípulo Dongli estava brincando sozinho. A visão de Jian Lu Bing e Lu Xiaojie sendo afetuosos apenas alimentava a raiva de Lu Dongli. Se eles ousarem fazer algo inapropriado, eu não os perdoarei. Lu Dongli pensou um momento e então disse a si mesma: Isso mesmo, ele saiu para discutir a divisão de recursos entre os 3 clãs. Como a anciã do clã, eu preciso prestar muito mais atenção a esse assunto. Ela olhou para o céu azul e murmurou para si mesma: Gostaria de saber como está a divisão entre os 3 clãs. Lu Bing lembrou-se de Lu Dongli e, após um momento de reflexão, ficou irritado e com raiva. Droga, a cunhada e o cunhado nunca se deram bem. Xiao Qiu, a adorável, sentou-se obedientemente, praticou por um tempo e depois falou com Lu Dongli: Mestre, é certo eu praticar minha energia assim? Lu Dongli acenou com a mão e disse: Pratique sua energia novamente. Xiao Qiu seguiu suas instruções em pânico, esfregando as mãos, pensando consigo mesma: praticar energia é exaustivo. Mestre, eu sou um gênio, então devo estar fazendo certo. Ou deveria simplesmente parar de praticar energia? Lu Dongli não disse nada, apenas se aproximou e deu um leve toque na testa de Xiao Qiu, fazendo-a soltar um grito. Lu Dongli a lembrou: Você chamou pela energia, então continue praticando sua energia. Xiao Qiu fez uma cara e mordeu o lábio, sem se atrever a desobedecer, apenas se atreveu a reclamar por dentro. Claramente, é porque o mestre não estava prestando atenção, porque sou sempre eu quem leva os toques. Não demorou muito até que Xiao Qiu conseguisse praticar sua energia. Uma brilhante luz dourada irradiava ao seu redor. Lu Dongli, observando de lado, não conseguia esconder sua alegria. Não é à toa que ela era sua discípula fechada. Após apenas alguns dias de aprendizado, ela havia dominado a técnica de prática de energia tão bem. A má sorte fez esse pequeno corpo se sentir exausto. Xiao Qiu soltou um suspiro. Lu Dongli, que estava ao lado, também foi generoso, palmeando e elogiando: Aquele garoto, não é mau, crianças são fáceis de ensinar. Xiao Qiu é de fato uma garotinha esperta. Aproveitando o momento de ser elogiada pelo mestre, Xiao Qiu abraçou o rosto e fingiu ser adorável, com uma voz doce suplicando: Mestre, vendo o quanto eu trabalhei duro, posso ir para baixo da montanha com o líder da seita como a segunda irmã?
As palavras de Xiao Qiu fizeram Lu Dongli sentir um pouco de dor em seu orgulho. Ele suspirou, perguntando inconscientemente, por que todos vocês querem seguir o líder da seita? Xiao Qiu notou a mudança na expressão de seu mestre e rapidamente percebeu, o mestre está bravo. Mas Lu Dongli de repente se lembrou da imagem de si mesmo e de Lu Shaojie no passado. Ah, de fato, quando eu era jovem eu também era o rabo que grudava no meu irmão, não posso culpar as crianças. No entanto, Lu Dongli ainda não pôde concordar com o pedido de Xiao Qiu. Xiao Qiu, por enquanto, você não pode descer da montanha. Xiao Qiu perguntou curiosamente, hã? Por que não? Lu Dongli explicou, você é minha discípula de portas fechadas. Xiao Qiu ainda não entendia, a menina inocentemente perguntou, mestre, por que um discípulo de porta fechada não pode descer da montanha? Lu Dongli sorriu, dando uma resposta jogada de palavras para irritar a menina, por que não a porta, minha querida? Xiao Qiu era jovem e não compreendia o que sua mestre estava dizendo. Ela pensou erroneamente que o que sua mestre disse era a verdade. Ela sentou-se em um canto, imersa em pensamentos, isolando-se. Então, no fim das contas, discípulo de porta fechada significa que não há porta. Então, no fim das contas, discípulo de porta fechada não tem porta. Lu Dongli ficou lá, sem intenção de confortar a garota. Quem disse que os bons jovens não podem aprender? Qual é o uso de aprender coisas ruins? Ela pensou silenciosamente, se o cultivo não é melhor do que eu, então não venha descer da montanha. A montanha só cria problemas para mim. Lu Dongli suspirou, reconsiderando, será que estava sendo um pouco dura com uma garota tão jovem? Ou deveria confortar a menina um pouco primeiro? De repente, Xiao Qiu pulou, sorrindo maliciosamente, e disse a Lu Dongli, mestre, agora eu entendi, isso é exatamente o que o líder do secto mencionou. Lu Dongli ficou perplexa e perguntou de volta, o que o líder do secto disse a você? Diante de Lu Dongli, o pequeno Xiao Qiu orgulhosamente bateu no peito, dizendo de acordo com os ensinamentos do líder da seita, esconder-se não é importante, mas no futuro devemos fazer com que o mundo absorva um princípio. Lu Dongli sentiu que algo estava fora do lugar e perguntou novamente, que princípio? O pequeno Xiao Qiu, exibindo a postura de um grande líder da seita, respondeu seriamente, por fora é Hello Kitty, por dentro é um tigre rugindo de todas as direções. Embora Xiao Qiu ainda fosse jovem, ele havia aprendido muitas verdades com Lu Shaojie, juntando as mãos como um adulto e olhando para o céu. Uma grande figura lançou uma sombra sobre Xiao Qiu. Alarmado, Xiao Qiu se virou e gritou com medo, mestre. O pequeno Xiao Qiu pensou que o mestre iria bater nele. Xiao Qiu levantou as mãos para proteger a cabeça, gritando, não. Lu Dongli abraçou o pequeno, chorando amargamente, suplicando, Xiao Qiu, é melhor você ficar com seu mestre na montanha até envelhecer. O pequeno Xiao Qiu ficou surpreso, envelhecer. Envelhecer? Uma pequena luz no céu chamou a atenção de Lu Dongli. Xiao Qiu olhou para cima e perguntou, irmão, você voltou? No céu, um homem no esquadrão do imperador de vestes brancas desceu voando em uma espada. Lu Dongli ficou estupefato, hã? É alguém da seita da espada? A seita da espada, como o nome sugere, é uma seita suprema especializada na arte da esgrima. Oh, espera, na verdade, é a arte da dança da espada. Naturalmente, uma super seita como esta tem uma hierarquia rigorosa. Entre os discípulos, eles são divididos em discípulos do Inner Sect, discípulos do Outer Sect e discípulos pessoais. Mas o que é essa associação para fazer dinheiro aqui? Quanto ao nome que apareceu de repente no céu, esse nada mais é do que um discípulo pessoal. Em outras palavras, esse é um discípulo pessoalmente orientado por um ancião da seita da espada ou até mesmo pelo próprio mestre da seita. Seu status é extremamente prestigioso. Lu Dongli olhou para a pessoa que tinha aparecido de repente e avaliou em silêncio, esse cara parece estar no segundo nível de grande completude à primeira vista. Vamos supor que ele esteja no terceiro nível, não, talvez no estágio intermediário. Após observar por um tempo, Lu Dongli pensou, então, é o estágio intermediário do terceiro nível,
Isso significa que ainda posso lidar com isso. Vou testar a força dele um pouco. Vou suprimir minha Cultivation até o estágio do segundo nível e ver como ele reage. O portador da espada permaneceu de pé, elevado, sem se mover. Lu Donli achou estranho. Por que esse cara não vem aqui? De repente, o portador da espada pisou forte em sua espada, produzindo um alto tum. Um poder esmagador irradiou, ecoando por toda a montanha. Esse barulho ajudou Lu Donli a perceber: esse cara quer usar sua espada para afirmar domínio, anunciando que o discípulo direto da seita da espada chegou. Então por que ninguém saiu para cumprimentá-lo? Isso fez Lu Donli lembrar de seu irmão, e ele se sentiu frustrado. Por que esse discípulo direto da seita da espada se parece tanto com meu irmão? Mas é apenas parecido. Meu irmão se exibe de uma forma que faz os outros sentirem que ele está se gabando, enquanto esse cara se exibindo me faz querer atravessá-lo com a espada. A pequena Xiaoqiu também se sentiu indigna, dizendo: mestre, aquele cara está imitando o líder da seita. Que irritante, Xiaoqiu quer atravessá-lo com a espada. De fato, o mestre e o discípulo compartilhavam uma ressonância em seus pensamentos. Lu Donli riu enquanto acariciava a pequena Xiaoqiu na cabeça, dizendo: ah, muito parecido com o mestre. Depois, Lu Donli cobriu a boca e riu maliciosamente. Ah, como podemos ser desrespeitosos com um convidado da seita da espada como este? Vamos cumprimentá-lo. Lu Donli ajustou sua roupa, amarrando o laço na cintura com firmeza. De repente, ele notou algo e pensou consigo mesmo: ah, parece que não preciso mais agir. Em uma posição elevada, estava o discípulo da seita verdadeira da espada, Shen Xiao. Depois de esperar por muito tempo sem ver qualquer movimento dos dois mestres e aprendizes, ele começou a ficar intrigado. O que essa seita Mo está fazendo? Shen Xiao se questionava. Esperei tanto tempo, minha pressão de espada já foi liberada, e ninguém veio me cumprimentar? Gradualmente perdendo a paciência, Shen Xiao disse com raiva: eu sou o verdadeiro discípulo da seita da espada do Santo da Espada, um rival dos fãs de Yu Yui, Shen Xiao. Vocês se atrevem a me fazer esperar tanto? Virando-se, Shen Xiao parecia relutante em ficar mais tempo. Se esse for o caso, então não esperem receber nenhum dos recursos de cultivo. Originalmente, eu estava apenas passando pela seita Mon, mas se vocês são tão desrespeitosos, então não me culpem. Nesse momento, duas figuras também caminhavam em direção à seita Mon. Uma jovem mulher deslumbrantemente bonita apareceu à vista de Shen Xiao e era Lu Bing. A aparência encantadora de Lu Bing parecia atingir o ponto fraco de Shen Xiao, fazendo-o corar. Shen Xiao estava astonhado enquanto pensava consigo mesmo: será que existe realmente uma garota no mundo tão bonita quanto Clarice, já de bom? Então, percebeu que a pessoa ao lado da bela garota era provavelmente o líder da seita Mo. Shen Xiao sorriu arrogantemente: esta viagem não foi em vão. Lu Shaoge suspirou profundamente, protegendo-se da luz do sol. Vestido de preto, alto e bonito, ele segurou as mãos atrás das costas, exalando uma aura de um herói sofisticado e brooding. Observando a atitude de Lu Shaoge, Shen Xiao não pôde deixar de se admirar. Como uma pessoa poderia interpretar seu papel de forma tão perfeita? Shen Xiao cerrou o punho e bateu uma mão na outra, parecendo como se tivesse acabado de compreender algo profundo. Eu entendo agora, deve ser feito assim. Eu aprendi, farei o mesmo da próxima vez. Subitamente percebendo que a garota como uma fada estava olhando para ele, Shen Xiao ficou assustado. Ela estava olhando para ele. Sentindo-se envergonhado, pensou: devo cumprimentá-la primeiro para que ela saiba que sou o discípulo direto da seita da espada. Assim, Shen Xiao deu um passo à frente e parou diante das folhas de lótus de Lu Shaoge e Lu Bing, sob seus olhares questionadores. Shen Xiao se apresentou: eu sou o discípulo direto da seita da espada, aluno do segundo ancião da seita da espada, com grande realização do segundo estágio, Shen Xiao. Shen Xiao sorriu feliz com orgulho, pensando consigo mesmo: com tantos títulos, ela deve certamente me admirar, certo? Aqueles discípulos masculinos da seita Mo não têm chance contra mim.
Lu Xiaojie basicamente não se importou com ele, respondendo casualmente com um. Enquanto isso, Lu Bing ao lado dela tinha olhos de estrelas enquanto olhava para Lu Xiaojie, como se ao tocá-lo, tivesse se apaixonado profundamente. Então, as duas saíram voando rapidamente, deixando Shen Xiao parado lá, com os olhos bem abertos, sem entender o que havia acabado de acontecer. Eu fui ignorado por ele. Shen Xiao sentia como se tivesse se transformado em pedra, virando-se para olhar na direção para onde Lu Xiaojie havia voado, preenchido internamente com raiva, desejando poder matar alguém imediatamente. Como essa garota espera que eu me segure? Enquanto pensava, as mãos de Shen Xiao se apertaram em punhos. Sem dizer muito, ele rapidamente convocou sua espada e correu atrás das duas. Quando chegou lá, ele voou à frente para bloquear o caminho delas. Gostaria de perguntar ousadamente quem vocês são. Lu Xiaojie acenou com a mão, levantando seu tapete voador mais alto que o de Shen Xiao. Shen Xiao ficou tão assustado que ficou paralisado, pensando consigo mesmo, que diabos é isso? Quando olhou na direção de Lu Xiaojie, a luz do sol brilhou em seus olhos, fazendo-o levantar a mão para se proteger. Lu Xiaojie, olhando de cima, disse calmamente a Shen Xiao, eu sou o mestre Mo. Lu Xiaojie, orgulhoso e autoritário, foi insultado pelas pessoas da seita Mo, o que deixou Shen Xiao furioso. Seu rosto se contorceu, mordendo os dentes, ele sentiu uma raiva crescente em seu coração, tão altivo? Apenas um mestre de uma pequena seita Mo afiliada à seita Loerunder, e você se atreve a se considerar superior na frente do discípulo da seita da espada. Essa raiva ele não conseguia engolir. Quanto mais Shen Xiao pensava nisso, mais irritado ele ficava, sua mão estava tão apertada que tremia. Droga, embora eu realmente queira aprender a agir, se você está sendo tão desrespeitoso, não me culpe por te suprimir. Tendo pensado nisso, Shen Xiao levantou a cabeça e gritou em voz alta, eu venho em nome da minha seita, é assim que vocês recebem os convidados na sua seita Mo? Líder Lu, você não acha que isso é um pouco desrespeitoso? Lu Xiaojie franziu a testa e perguntou seriamente, como você me chama? Shen Xiao respondeu irritadamente, líder seita Lu. Lu Xiaojie continuou a olhar de sua elevada posição, então quem é você? Shen Xiao apontou para si mesmo, afirmando a Lu Xiaojie, eu sou o verdadeiro discípulo da prestigiosa seita da espada. Finalmente, Lu Xiaojie controlou o tapete voador em forma de folha para descer. Mesmo sendo um verdadeiro discípulo, para ele, eram apenas discípulos. Lu Xiaojie continuou, querido discípulo, você está tentando me instruir? Ao ouvir isso, Shen Xiao ficou perplexo, esse cara é estúpido? A mente de Shen Xiao relembrava seu próprio status na seita, eu sou o verdadeiro discípulo da seita da espada, tornar-me um ancião da seita da espada é apenas uma questão de tempo. Além disso, em termos de cultivo, eu estou em quinto lugar entre os verdadeiros discípulos. Shen Xiao não sabia quantas vezes já havia sido provocado, esse cara realmente não me elogia nem um pouco. Enquanto isso, Lu Donli bateu a mão na própria testa, impotente, lá vamos nós de novo, irmão, você está tendo mais um surto. Shen Xiao olhou fixamente para Lu Xiaojie, pensando consigo mesmo, se você não está me elogiando, deve ter algo especial, então deixe-me testá-lo. Pensando que estava quase garantido, Shen Xiao imediatamente usou seu sentido espiritual. Lu Xiaojie sorriu maliciosamente e pensou consigo, quer testar minha cultivação? Vá em frente e teste. Então, ele projetou sua cultivação como primeiro rank do quinto nível celestial. Ao ver isso, Shen Xiao riu desdenhosamente, um novato usando o senso espiritual para avaliar a cultivação. O líder do secto Lu é realmente apenas um primeiro rank do quinto nível celestial? Lu Xiaojie não refutou, ele apenas perguntou calmamente, realmente? Ele então fez um movimento de virada, deixando Shen Xiao atordoado e paralisado. Lu Xiaojie liberou sequencialmente sua cultivação como primeiro rank do sexto nível celestial, fazendo Shen Xiao não conseguir evitar um suspiro, completamente chocado, e gritar, primeiro rank do sexto nível celestial? E enquanto continuava, sua cultivação se transformou em primeiro rank do sétimo nível celestial.
A expressão de Shen Xiao desta vez foi ainda mais espantada do que antes, sua boca abrindo e fechando em descrença. Lu Xiaojie não olhou para ele, apenas inclinou a cabeça e perguntou, quanto você acha que é minha cultivação? Shen Xiao estava tão assombrado que estava ensopado em suor frio. Ele nunca poderia imaginar que Lu Xiaojie estava ocultando seu nível de cultivo. Enquanto isso, Lu Dongli estava completamente assombrada ao testemunhar o que acabará de acontecer. Irmão, você quebrou outro nível. Recordando eventos passados, ela não pôde deixar de sorrir com satisfação. De fato, você ainda é o mesmo irmão de antigamente. Imagens de sua infância começaram a surgir lentamente em sua mente. Lu Dongli sempre perseguia Lu Xiaojie, a pessoa que mais admirava no mundo. Sob a luz do sol, Lu Xiaojie parecia brilhar intensamente. Neste mundo, ninguém podia superá-lo. Por outro lado, Shen Xiao ainda não conseguia fechar a boca, com suor frio escorrendo continuamente. Lu Xiaojie olhou para ele, pensando consigo mesmo, Shen Xiao, esse cara, ouvi falar de você em minha vida anterior. Você é apenas um verdadeiro pneu sobressalente. Shen Xiao ainda não havia se recuperado do choque e permanecia em estado de assombro. Lu Xiaojie o recordou de sua vida passada, ele gosta de se gabar, mas não sabe como fazer isso direito. Observações espirituosas não são algo com alma, e o que ele faz de melhor é irritar os outros. Shen Xiao persegue Yu Yui todos os dias. Ele é um júnior e também um fã incondicional de Yu Yui, causando inúmeros problemas devido à sua paixão por joias. Sempre que isso acontece, Yu Yui tem que ajudá-lo. Ele frequentemente se mete em encrenca com grandes feras, apenas para contar com Yu Yui para resgatá-lo. Lu Xiaojie acariciou o queixo e ponderou por um momento, esse cara trabalha sem um plano, mas sempre acaba esbarrando nos personagens principais. Em outras palavras, ele não tem medo de inimigos fortes, apenas de companheiros burros. Então, Lu Xiaojie virou-se para olhar para Shen Xiao, seu rosto preenchido com desdém, e pensou consigo mesmo, e aqui estou eu, desperdiçando meus pontos de experiência acumulados ao longo de 20 anos só para me exibir para um tolo teimoso? Finalmente, ele suspirou, balançou a cabeça e disse a si mesmo, não vale a pena, não vale a pena. O mundo Tianxun consome recursos pesadamente, os pontos de experiência devem ser geridos bem e devem ser gastos apenas em coisas como intenção de espada. Fazer o papel de tolo não vale a pena, não vale a pena. De repente, Lu Xiaojie virou-se para ele e zombou, bem, já que eu já cheguei tão longe, já me exibi para esse cara. Já que o céu me deu isso, por que não aceitar? Domar um porco sem cérebro como ele não é difícil. É uma questão trivial. Ele só está aqui para doar dinheiro. Você pode ir agora. Mas então, você não pode. Independentemente do que Lu Xiaojie estava pensando ou como ele estava se expressando, Shen Xiao manteve sua expressão inicial de espanto. O tapete voador em forma de folha rapidamente passou por ele. Lu Xiaojie disse, siga-me. Shen Xiao imediatamente juntou as mãos e respondeu, sim, sim. O líder Lu olhou para baixo, para o tapete voador em forma de folha, e Shen Xiao refletiu silenciosamente, não é aquele barco de folhas. O barco de folhas é a arma mágica voadora única do Elder Ning. O rosto de Shen Xiao ficou sombrio, suas sobrancelhas franzidas, sentindo-se inquieto, um falso? Parece que vou me encontrar em uma situação constrangedora. De repente, ele se lembrou de Yu Yui e Jin Ning, desta vez, Yu Yui desceu da montanha com o Elder Ning, pode ser verdade, pode realmente ser? Após pensar nisso, Shen Xiao olhou de volta para Lu Xiaojie. Pode ser que o mestre seja o misterioso irmão mais velho que Yu Yui mencionou? Quanto mais ele pensava, mais começava a sentir medo. Meu propósito nesta descida da montanha, além de completar algumas tarefas e distribuir recursos de cultivo para algumas pequenas facções sob a seita da espada, tinha uma missão secreta: investigar o misterioso irmão mais velho de Yu Yui. Recuperando a conversa não muito tempo atrás entre os dois, Yu Yui havia dito pessoalmente a ele que, entre as seitas afiliadas à seita da espada, havia um rival seu, o maior oponente ao longo de sua vida. No entanto, os anos se passaram,
e Yui não mencionou mais aquele irmão seu. Mesmo com apenas uma palavra, o semblante de Shen Xiao começou a ficar ainda mais pálido. Recentemente, após Yui voltar com o ancião Ning, Yui ficou em cima da rocha, segurando a espada e disse a Shen Xiao, embora desta vez eu tenha alcançado grande maestria na intenção da espada, aquele meu irmão está sempre um passo à frente de mim. Yui apertou o punho da espada, ignorando Shen Xiao que estava confuso atrás dele, eu devo me esforçar ainda mais. Uma fria suor começou a escorrer pelas costas de Shen Xiao, aquele irmão misterioso que está sempre um passo à frente de você, Yui, ele alcançou a intenção da espada durante aquela viagem para baixo da montanha? A história desse irmão está se tornando mais exagerada no mundo marcial, fazendo-me apressar para investigar as notícias. Ele limpou o suor da testa e persistentemente questionou Yui até finalmente descobrir que esse irmão misterioso estava no distrito de Qinglong, na área sul de Qingzhou. O distrito de Qinglong não faz parte da seita Aperunder, mas pertence a uma das 9 seitas maiores. Sem mencionar outras coisas, Shen Xiao apressou-se em perseguir Lu Xiaojie em sua espada voadora, mas era evidente que este último tinha habilidades superiores. Quando viu a pessoa bem à sua frente, Shen Xiao franziu a testa. Não importava o que acontecesse, ele tinha que ir até o fundo disso. Desde que ele pudesse encontrar aquele misterioso irmão mais velho, ele e Yui teriam um segredo em comum a partir de então. Pensando nisso, uma expressão astuta começou a aparecer em seu rosto, hehe. Só de pensar em compartilhar um segredo com o irmão Yui me deixa empolgado. Nesse momento, Lu Bing olha para trás e percebe que algo está errado. Por que aquele cara continua olhando para o jovem mestre daquela maneira? Ela rapidamente disse a Lu Xiaojie. Jovem mestre, aquela pessoa atrás de nós continua olhando para você com olhos estranhos, deixe-me ensinar-lhe uma lição. Essas palavras surpreenderam Lu Xiaojie. Ele virou-se para olhar Shen Xiao, apertou a gripe e disse, não sei de onde ele veio, mas deixe-me ensinar-lhe uma lição. Lu Bing começou a pensar de maneira errada e perguntou, a lição é o tipo de lição assim? Lu Xiaojie franziu a testa em desconforto, lançando um olhar para Lu Bing, que estava ruborizada, e então gritou, cale a boca, ou eu farei você. Repreendida, Lu Bing abaixou a cabeça, ponderando em silêncio, por que estou pensando em coisas tão estranhas? Depois de tudo, ela olhou para a pessoa à sua frente, a figura do jovem mestre está gravada profundamente em meu coração, ninguém deve tirá-lo de mim. De repente, uma criatura alada passou voando por Lu Xiaojie e Lu Bing. Lu Xiaojie se assustou, levantando rapidamente a mão para se proteger, depois, lentamente, abriu os olhos. Era um enorme pássaro, e nas suas costas estava outra pessoa. Essa pessoa segurava uma cabaça, bebendo água continuamente enquanto olhava para a mulher à sua frente. Lu Xiaojie parecia incapaz de acreditar em seus olhos. Ele ficou congelado por alguns segundos, estendendo a mão como se fosse chamar, mestre, mas antes que pudesse proferir uma palavra, o grande pássaro já havia voado embora. Sua velocidade era tão rápida que derrubou Shen Xiao, que estava montado em uma espada atrás, fazendo-o gritar alto. Lu Xiaojie observou a figura desaparecendo, mas não conseguiu se reunir com ela, sentindo uma frustração incrível dentro de si. No coração, ele silenciosamente tinha um plano, parece que o destino entre nós ainda não chegou. Se você apareceu aqui, então é certo que nos encontraremos novamente algum dia. Abaixo, Lu Dong e Xiao Qiu observaram atentamente do começo ao fim. Quando Xiao Qiu viu aquela cena, perguntou, mestre, quem é o primeiro a descer? Lu Dong lhe respondeu, assim como você. De fato, Shen Xiao perdeu sua espada, caindo livremente, de cabeça para baixo em direção ao chão. Um estrondo alto ecoou quando ele aterrissou, criando uma cratera profunda no ponto de impacto. Lu Dong e Xiao Qiu, vendo a primeira pessoa descer conforme previram, se felicitaram alegremente com um high five. No secto Genjin, na reunião dos anciãos, Retu sentou-se à cabeceira da mesa e disse, vocês continuam discutindo um ao outro, mas, no final, o que decidiram? No fim das contas, quantos recursos precisam ser dados ao secto Mo para que seja suficiente?
O ancião de cabelo prateado acariciou sua barba e respondeu suavemente: eu simplesmente tenho um método que demonstra a boa vontade de nosso séquito e não nos faz perder muito. Os outros imediatamente mostraram sinais de impaciência, dizendo: acelere e nos diga. Você esteve em silêncio por tanto tempo, e parece que ainda tem um plano? O ancião franziu as sobrancelhas, estreitou os olhos e expressou sua opinião: cada um de nós deve enviar alguns belos discípulos para lá, o que vocês acham? Os outros três olharam para ele impotentes, com o rosto sombrio, e disseram: você fala sério? Se quer morrer, não nos arraste para isso. Do lado da seita Kyushui, Lin Long falou: é assim que é. Mas eles são homens. Ela sorriu travessa, olhando para trás: não há homens de jeito nenhum, nada que um pouco de carne não possa resolver. Se não for o suficiente, então adicionar um pouco mais está bem também. Os discípulos atrás dela pareciam entusiasmados, corando e discutindo em turnos: quem devemos escolher agora? Este evento social é muito importante, claro, devemos enviar os mais bonitos entre todos os discípulos, tanto da seita interna quanto da externa. Shen Qing se destacou da multidão, se oferecendo: eu irei. Eu conheço muito bem esses tipos de eventos sociais, vocês podem ficar tranquilos. Além disso, eu já o conheci. Lin Long lançou um olhar afiado para ela, desapontada. Em seu coração, ela pensou: um bando de discípulos pecaminosos, vocês não pretendem me deixar ir? Querem monopolizar a isca saborosa, hein? Glutões ingratos. Os olhos de Shen Qing brilhavam de antecipação, cheios de esperança, acreditando que seu mestre definitivamente a escolheria. Não importava as tempestades que a cercavam, ela estava pronta para abraçá-las. De repente, uma comoção foi ouvida do lado de fora. Lin Long gritou: espada voadora trazendo uma carta. Shen Qing observou e não pôde deixar de refletir, olhando para a aparência da espada voadora: pode muito bem ser uma das amizades sociais do meu mestre, o primeiro ancião da seita Middle Under. Mas por que uma carta está sendo entregue neste momento? Lin Long pegou o tubo da carta, abriu para ler e, depois de terminar, ficou radiante: ótimo, isso é maravilhoso. Ao ler o conteúdo da carta, tanto Lin Long quanto Chongyang sorriam maliciosamente. Chongyang falou: o discípulo da seita da espada é na verdade o discípulo direto do segundo ancião, vindo ao nosso lugar para distribuir recursos, isso realmente é. Terminando suas palavras, ela apontou para o grupo de discípulos e deu instruções a eles, todos responderam em uníssono. Depois de dar suas instruções, Lin Long e Chongyang trocaram olhares novamente, continuando a rir sinistramente, e então disseram: a fortuna chegou, feliz ano novo. O grupo de discípulos se curvou e se preparou para cumprir suas tarefas. Shen Qing não pôde deixar de pensar consigo mesma: de fato, como mestre, assim são os discípulos. Todos ouviram a boa nova de seu mestre e se viraram para olhar o rosto sinistro, pensando silenciosamente: o momento de brilhar chegou, um discípulo direto da seita da espada se casando com alguém como aquele, ele não quer se tornar uma fênix? Quem sabe, talvez haja uma chance de se tornar uma senhora idosa no futuro, certo? Ah, só de pensar nisso fico fascinada. Em seguida, vieram as instruções de Chongyang para seus discípulos: todos vocês, deixem de lado a questão da seita Mo por enquanto, vão encontrar esse discípulo direto para mim. Devemos encontrá-lo a todo custo. Ele continuou: procurem por toda parte, devemos estabelecer contato com ele por quaisquer meios necessários. Em circunstâncias especiais, vocês estão autorizados a usar força para pressioná-lo. As cortesãs de Lin Long, ao ouvir isso, ficaram todas excitadas e começaram a expressar seus descontentamentos: senhoras, ele é apenas uma pessoa, como vamos dividi-lo? Não é como se houvesse alguém que não quisesse estar cercado de garotas, certo? Outra cortesã comentou, balançando seu corpo e tocando casualmente seu peito: desde que minhas habilidades sejam profundas o suficiente, o ferro pode se tornar ouro. Assim que eu fizer minha movimentação, será difícil para ele sair da cama. O grupo de discípulos de Long Ku que estava ali perto ouviu aquelas discussões e se sentiu enojado.
Eles se olharam e disseram, HMPH, eles ainda não encontraram a pessoa e já estão começando a franzir a testa. Todos eles acham que nós, homens, somos tão desprezíveis? Apenas esperem até eu encontrá-lo, eu vou me unir a ele como irmãos. Primeiro escavando, eles nunca ouviram o ditado as mulheres são efêmeras. Irmãos são como membros, certo? Ouvindo cada palavra dos homens ali, as garotas não puderam deixar de sentir uma mistura de tristeza e ressentimento. Uma garota provocativamente levantou sua perna atraente e disse, é mesmo? Ei, bonito, vem aqui, não nos importaríamos em mingau como vocês um pouco. Depois de ter criticado aquelas mulheres, assim que os homens ouviram o convite das garotas, todos perderam a compostura e correram até lá, empurrando e se contestando na competição. Um rapaz indefeso só pôde suspirar e dizer, vocês todos. Enquanto isso, no meio do caos entre o seita Gendin e a seita Kyushui, a seita Mo também estava envolvida em lutas tanto abertas quanto encobertas. A seguir está a cena do encontro entre Lu Dongli, Lu Ubing e Xiao Jie. Quando viram seu mestre voltar, Lu Dongli e os discípulos cumprimentaram em uníssono, bem-vindo de volta, irmão mais velho, bem-vindo de volta, líder da seita. De repente, debaixo da terra, alguém estava rastejando para cima era Shen Xiao. Assim que ele se levantou, xingou com raiva o Secto, quem o havia colocado nessa situação, vocês, do Secto, são realmente algo, e ainda assim ousam fazer isso. Mas quando viu as duas belas mulheres do Secto, Shen Xiao imediatamente ficou atordoado. Seus olhos se arregalaram e ele começou a sangrar pelo nariz, com uma expressão bobinha. Ele pensou consigo mesmo, o Secto é tão pequeno, e mesmo assim eles têm duas deslumbrantes belezas. Com duas cultivadoras tão lindas, por que todos estão ao redor daquele cara? Murmurando para si, ele sentiu que a vida era realmente injusta. Não. Shen Xiao deu um tapa no próprio rosto e continuou a murmurar, meu Secto da Espada é o número 1 do mundo, eu sou o discípulo direto do segundo ancião do Secto da Espada, eu sou o futuro do Secto da Espada, eu sou o homem da confiança do líder do Secto da Espada. Por que eu deveria admirar esse pequeno Secto Mo? Depois de se dar um tapa, ele arrumou o cabelo e disse confiante, bem, esse Secto Mo não é nada demais, não vou falar do mestre, mas dos discípulos. Espera um minuto, olhando para a identidade daquela garota, por que é assim? Mais uma vez, ele ficou boquiaberto, gritando alto, segundo nível, nona camada celestial, e ainda por cima com grande conclusão? O que está acontecendo aqui? Olhando para aquela garota, ele mais uma vez ficou boquiaberto, pensando consigo, mais jovem que Lu Xiaojie, mas possui poderes que eu nem consigo igualar. Se considerarmos os postos entre os discípulos da seita da espada, esta seita Mo. Ele estava tanto pensando quanto temeroso. A seita Mo realmente tem muitos talentos ocultos. Olhando para as duas pessoas à sua frente, ele mal podia acreditar em seus olhos. Shen Xiao estava tão assustado, enquanto Lu Xiaojie se sentia orgulhoso de sua discípula. Muito bem, garotinha, você realmente sabe como ajudar seu irmão a se destacar. Após o elogio, ele e os dois discípulos se prepararam para ir ao salão principal. No entanto, ele se virou para olhar Shen Xiao, maquinando por dentro, esta é a melhor oportunidade para conquistar Shen Xiao, não posso deixar escapar. Pressioná-lo até o último momento. Afinal, não é todo o dinheiro de Shen Xiao que eu posso reivindicar? Dong Li então convidou Shen Xiao para ir com ele. Ao ouvir isso, o rosto de Shen Xiao ficou vermelho de vergonha. Vendo essa reação de Shen Xiao, Dong Li pensou luxuosamente consigo, alguns discípulos da seita da espada não conseguem nem se comparar a mim. A paisagem transicionou para o magnífico salão principal, e assim que chegou, Shen Xiao ficou sobrecarregado com a vista diante dele. A arquitetura da seita Mo era mais grandiosa do que várias seitas da seita do Meio-Under que ele havia visitado anteriormente. Quando viu Lu Xiaojie brilhando sob a luz radiante do sol do salão principal, ficou ainda mais suspeito e se perguntou, será que este Lu Xiaojie é realmente o misterioso irmão mais velho que Yu Yui mencionou? Lu Xiaojie estava sentado ali, usando uma roupa cuidadosamente feita que ressaltava sua presença imponente.
Seu rosto estava relaxado enquanto estendia a mão em convite. Todos, por favor, tomem assento. Vendo Lu Xiaojie falar dessa maneira, Shen Xiao não hesitou, puxou uma cadeira e sentou-se. Lu Bin notou isso, segurando um bule de chá, e se aproximou com uma expressão acolhedora. Quando Shen Xiao percebeu a presença dela atrás dele, virou-se com uma expressão de espanto e leve constrangimento. Ela veio me servir chá. Pensou consigo mesmo. A essa distância tão próxima, eu poderia sentir o perfume dela? Continuou a ponderar, e então captou uma leve fragrância, que fechou os olhos para saborear, um sorriso satisfeito tomando conta do seu rosto. Verdadeiramente. Suspirou interiormente. No entanto, a vida nem sempre é como se deseja. Logo, Shen Xiao percebeu que algo estava em comum. Por que não consigo sentir cheiro de nada? Ele cheirou novamente, tentando captar o aroma. Shen Xiao ficou perplexo, virando-se para procurar a figura de Lu Bin, mas só conseguiu vê-la a 2 metros dele. Estranhamente, Lu Bin estava servindo chá sem derramar uma gota sequer. Shen Xiao ficou olhando aquela cena, tão atordoado que quase perdeu a cabeça. Lu Xiaojie e Lu Dongli a observaram com uma expressão sem palavras. É mesmo necessário fazer isso? Lu Xiaojie se perguntou, espero que aquele garoto não esteja ferido. Lu Dongli pensou o mesmo. Mas, ao contrário de suas atitudes, Xiao Qi olhou para Lu Bin com os olhos brilhando como faróis de carro. Aquela irmã mais velha servindo chá é tão incrível, eu quero aprender. Shen Xiao olhou para Lu Bin, abaixou a cabeça, suspirou e não conseguiu encontrar palavras. Ela é clara como o gelo, jade como o osso, provavelmente igual para todos. Eu não deveria pensar muito sobre isso. Ele se confortou. Assim que seus pensamentos se encerraram, ele olhou para cima e viu Lu Bin alegremente próxima a Xiao Jie, servindo chá. Jovem mestre, tenha um pouco de chá. Ele estava cheio de interrogações, se perguntando se aquela cena era real ou apenas uma ilusão. Lu Dongli estava ao seu lado, tão irritado que rangeu os dentes, com a mão segurando a xícara com tanta força que estava quase prestes a estilhaçá-la. Shen Xiao observava, seu coração se despedaçando. Seria por causa de sua identidade como discípulo direto da Seita da Espada? Um discípulo do segundo ancião da Seita da Espada, um futuro herdeiro da seita, mas que se assustava facilmente a ponto de não conseguir suportar? Ele tentou se consolar, mas se sentiu atordoado. Lu Xiaojie não conseguiu se conter mais e teve que limpar a garganta algumas vezes para tirá-lo de seu devaneio. Cof, cof, cof. Shen Xiao também notou o comportamento de Lu Xiaojie e imediatamente mudou sua atitude. Apenas momentos atrás estava de coração partido, mas agora se comportava como um verdadeiro discípulo de uma grande seita. Ele perguntou, o líder Lu está com a garganta desconfortável? Ao dizer isso, ele tomou um gole de chá, deixando Lu Xiaojie atônito. Ele olhou para ele, cheio de suspeitas e insatisfação. Qual é o problema desse cara? Por que ele ainda não pagou? Apresse-se e pague, depois suma. Ele estava irritado. Você ainda quer ficar e comer de graça? Lu Xiaojie reclamou em silêncio em seu coração, mas ao ver a atitude de Lu Bin, ele só pôde permanecer em silêncio. Lu Bin estava ao seu lado, notando seu humor, e sorriu amigavelmente, falando primeiro, você veio a Seitamo por assuntos oficiais? Shen Xiao, ouvindo sua pergunta, fingiu estar distante, levantando a mão à boca para tossir algumas vezes. Há algo que precisa ser discutido. Ele falou brevemente, com implicações mais profundas, mas por dentro estava transbordando de emoção. Ela me chamou de irmão, esta é a oportunidade de me mostrar. Eu devo aproveitar esta chance. Finalmente, os dois chegaram ao cerne da questão. Líder Lu, vim desta vez para distribuir os recursos de cultivo para as seitas sob a Seita da Espada, a porção pertencente à Seita Mo. Preparei tudo. Após dizer isso, ele tirou um anel e disse, esta é a parte da Seita Mo, dentro estão pedras rituais, ervas espirituais e materiais de refino. Lu Xiaojie olhou para o anel, embora seu rosto estivesse sério, seu coração estava cheio de excitação. Materiais de refino, como se esperava da tia Ning, brincar enquanto cultiva é o melhor.
Ele concordou feliz e acenou com a mão, um fluxo de água circulando ao redor de Lu Shaojie. Shen Xiao viu a correnteza aparecer e não pôde deixar de ficar surpreso, o poder do céu e da terra. Ele parecia incapaz de acreditar nos próprios olhos. A correnteza de água pegou o anel e o transmitiu em direção à mão de Lu Shaojie. Shen Xiao assistiu a essa cena, os olhos arregalados, a boca aberta. Ele já havia experimentado o despertar de atributos, mas nunca testemunhou uma cena como esta. O rosto de Shen Xiao de repente se iluminou de alegria, sentindo como se tivesse acertado na loteria. Ele pensou consigo mesmo, este deve ser o misterioso irmão mais velho. Seu coração estava cheio de felicidade, como se estivesse celebrando um festival, mas ele estava completamente inconsciente de que na consciência de Lu Shaojie estavam contados inúmeros tesouros. O Deus da riqueza está chegando, o Deus da riqueza está chegando. Embora estivesse animado por dentro, Lu Shaojie manteve uma calma exterior e disse, recebi os itens. Então ele continuou, perguntando, discípulo, além de distribuir recursos, você tem alguma outra tarefa? Receber benefícios da seita da espada também significa ajudar os discípulos da seita da espada em seu cultivo. Esta é a responsabilidade da seita sob a seita da espada. Lu Shaojie pensou que finalmente Shen Xiao não poderia mais se esconder, e então Shen Xiao respondeu, sim, minha tarefa desta vez é escoltar a raça bestial. As palavras dele surpreenderam as 3 mulheres na sala, seus olhos bem abertos. Xiao Qiu perguntou, qual é a aparência de um cultivador demoníaco? Lu Shaojie bateu a espada na mesa, fazendo emanar uma pressão tremenda. Onde? Ele perguntou, sua voz fria e imponente. Shen Xiao sentiu essa pressão e teve que dar alguns passos para trás, os outros certamente ficariam assustados e recuariam, mas ele apenas fez uma pergunta simples, onde? Lu Shaojie ficou surpreso, incapaz de acreditar no que acabará de ouvir. No entanto, sorriu satisfeito e continuou, como um cultivador de espada, por que temer uma batalha brutal? Este é o espírito. A raça demoníaca não é meramente uma forma adquirida por bestas, eles não são apenas criaturas de 2 formas. Eles são cultivadores que forçadamente fundiram seu sangue com o de bestas estranhas, tornando-se um todo unificado. Lu Shaojie ouviu o que Shen Xiao disse e começou a reconsiderar as informações que conhecia. Após a fusão com o sangue de bestas estranhas, esses cultivadores se tornam poderosos, mas ao mesmo tempo, eles precisam beber sangue e comer carne humana. De repente, ele se lembrou da cena de uma besta arrancando o braço de uma pessoa. Alguém se perguntou, por quê? Quanto mais isso avança, mais fica errado, no final, torna-se um cultivador demoníaco. Deixa pra lá, a configuração deste mundo é assim. Por que eu deveria deixar meu sangue estar ligado a esse monstro? Alguém se perguntou, o ponto mais forte dos cultivadores demoníacos é que eles podem manipular as bestas exóticas que estão conectadas ao seu sangue, assim aumentando seu poder de combate várias vezes. Mas e quanto ao peixe principal? Xiao Shen explicou, as bestas exóticas no mundo Tianxuan são uma espécie totalmente diferente da raça demoníaca. As bestas exóticas não possuem muita inteligência, elas são agressivas, sedentas de sangue e notavelmente maduras rapidamente ao comer humanos. Oh, quase me esqueci, as bestas exóticas se fortalecem ao devorar, e se caírem nas mãos de um cultivador demoníaco, um massacre certamente ocorrerá. Portanto, os cultivadores demoníacos no mundo da cultivação são reconhecidos como os campeões imbatíveis. Exceto por algumas figuras super talentosas, a maioria das pessoas não se atreve a enfrentá-los diretamente porque não só possuem uma força avassaladora, mas também têm a capacidade de lutar enquanto evoluem. Para dizer de forma simples, é como uma trapaça. Além disso, a raça demoníaca, comparada aos cultivadores da terra quando eles cultivam para se tornarem divindades, apresenta algumas diferenças. No entanto, devido ao espaço limitado para escrever, não desejo elaborar mais. Ele continuou, portanto, todas as seitas de cultivo instruem seus discípulos que, se encontrarem um cultivador maligno do mesmo nível, devem imediatamente fugir e não confrontá-los, pois isso só os tornará mais fortes. Voltando à cena onde Lu Shaojie e Shen Xiao estavam conversando, Shen Xiao,
com uma expressão séria, compartilhou informações sobre essa missão. Líder da seita Lu, de acordo com notícias da seita da espada, este cultivador maligno está no segundo nível e tem várias bestas estranhas seguindo-o. Ao ouvir isso, Lu Xiaojie não mostrou reação, permanecendo em silêncio com um olhar contemplativo. Muito fraco, não é ele. Ele se sentiu decepcionado e, infelizmente, esse estado de espírito foi notado por Shen Xiao. Por que ele parece tão decepcionado? Shen Xiao se perguntou. Será que posso reunir algumas informações sobre este cultivador maligno? Lu Xiaojie pegou sua espada, seu rosto cheio de pensamentos. Discípulo, se houver algo com que eu possa te ajudar, basta dizer, mas eu preciso ir. Ele estava determinado em seu coração. Lu Xiaojie fez a sugestão, recolhendo sua espada. Vendo isso, Shen Xiao sentiu que algo estava estranho, seu rosto endureceu, sem saber o que dizer. Por que eu sinto que isso é tão estranho? Esqueça. Ele disse a Lu Xiaojie, descobri o paradeiro do cultivador demônio, e espero que o líder Lu possa me acompanhar em uma viagem. Ele juntou as mãos em direção a Lu Xiaojie, apresentando sinceramente seu pedido. Mas dentro do coração do jovem havia motivos ocultos. Ele queria acompanhar Lu Xiaojie para sondar a verdadeira força de Lu Xiaojie. Se ele fosse poderoso, era muito provável que ele pudesse ser o misterioso irmão mais velho. Se não, então o discípulo direto da seita da espada interviria para capturar o cultivador demônio, restaurando sua dignidade diante dele. Shen Xiao disse a si mesmo, sorrindo com satisfação, como era de se esperar de mim. Nesse momento, ele levantou a mão para cobrir o sorriso em seu rosto, tentando manter uma aparência calma. Justo então, uma notificação do sistema apareceu. O jogador ativou a missão, aparecimento do cultivador demônio. Aceitando a missão, recompensa, 50.000 pontos de experiência, um voucher de reparo para item mágico de classificação Huang. Lu Xiaojie olhou para a notificação do sistema, seu coração de repente cheio de um emaranhado de pensamentos. De acordo com os dados, de fato a missão havia sido ativada com sucesso. O sistema anunciou mais uma vez, este discípulo, aceita o seu pedido. Amanhã, você e eu desceremos a montanha juntos para caçar demônios. Lu Xiaojie concordou verbalmente, mas seus olhos não se deram ao trabalho de olhar para a pessoa. Suas palavras deixaram Shen Xiao em um estado de aturdimento. Sim, líder Lu. Ele respondeu relutantemente, com o rosto cheio de descontentamento. Ele disse a si mesmo em silêncio, Shen Xiao, você deve suportar, que irritante, esse cara sabe como enlouquecer as pessoas. Finalmente, ele partiu. Lu Xiaojie observou a figura que se afastava gradualmente e especulou em silêncio, tinha certeza. Este indivíduo está subindo a montanha para se tornar um imortal? Este é o território da nossa seita Mo.